Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 87ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e eu convido você a passar aqui uma hora, mais ou menos, debatendo ciência e espiritismo. Temas esses tão relevantes, fascinantes, estimulantes, interessantes, que povoam o nosso dia a dia e a nossa vida, pois se pararmos para pensar um pouco, pelo menos quem já vem acompanhando as aulas desde o início, entende que a doutrina espírita é para a vida, ela não é um compêndio religioso, ela não é um tratado de descoberta de deuses e coisas mitológicas, não, não, não. Doutrina espírita é uma coisa muito pé no chão, é uma doutrina filosófico-científica muito realista, sim, ela traz consequências religiosas também, mas ela veio ao lume para nos auxiliar, auxiliar na nossa caminhada, auxiliar na nossa busca do nosso eu interior, do nosso eu verdadeiro, veio para nos guiar nas nossas interrogações, descobrirmos o problema do nosso ser, do destino, da dor, de onde vimos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito da vida, o que devemos fazer. É óbvio que essas respostas, as respostas a essas perguntas, elas são muito subordinadas à própria pessoa, aos anseios individuais de cada um, pois a humanidade como um todo, ela é extremamente heterogênea, né? Ela varia nesse aspecto. Desde pessoas que não estão nem aí para essas questões, vivem uma vida inteira sequer se questionando sobre o seu papel no mundo, desde aqueles e aquelas que realmente buscam o sentido da vida. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua própria realidade, cada um, como dizia Carlos Castaneda, no seu ponto de aglutinação. E a doutrina espírita é isso, ela nos convida a essas reflexões. Então, se você, assim como eu, tem muito interesse sobre esse tema, tem muito interesse sobre essas questões da vida, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no lugar certo, tá bom? Bom, eu gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 11 de maio de 2022, Fortaleza, Ceará. O mundo ainda, enfim, o Brasil com seríssimos problemas econômicos. A pandemia pela Covid-19 não acabou ainda, os números, aliás, já começa a assustar um pouquinho, já estão devagarzinho aumentando um pouco mais o número de contaminados, porque as pessoas estão agindo como se estivesse tudo normal, como se não houvesse mais nenhum problema. O nosso governo liberou o uso de máscara e geralmente as pessoas, na minha opinião, talvez mais afoitas, né, não se precavem o tanto quanto deveriam. Daí o conselho que eu já lhe dou: use a máscara, seja esperto, seja esperta. A máscara, ela lhe protege de muitas doenças infecto-respiratórias, tá? Bom, como sempre, eu convido você a se inscrever no canal também, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei, isso é muito importante, tá? No final, se você não gostou, troque pelo não gostei, sem problema nenhum. Visite a nossa página no YouTube, tá? É só você ir na plataforma YouTube, você digita lá Centro Espírita Lar dos Humildes e aí você tem acesso a esse vídeo, tem acesso aos outros 86 vídeos que estão aí na plataforma. Você tem acesso também a pérolas maravilhosas, como Palavras de Vida Eterna, do meu querido amigo Neto. Você tem acesso ao estudo do livro Apocalipse, com o meu amigo Ramon. Você tem acesso a conteúdo doutrinário pelo meu mestre Alcides. Você tem temas variados ligados à doutrina espírita, com muitas personalidades
convidadas não só do Lar dos Humildes, mas de outras casas também, de outras searas, enfim. Visite lá a nossa página, você vai se deliciar com um bom conteúdo, um conteúdo do bem, por assim dizer. E, por favor, nos ajude também, compartilhe esses vídeos, tá? Isso é muito importante, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos aos quais você faz parte, o grupo familiar, grupo da escola, da faculdade, do trabalho, da padaria, do açougue, do banco, sei lá, o grupo que você tiver, compartilhe todos esses vídeos, mas claro, só se você quiser, só se você achar que isso é relevante, só se você achar que o grupo que você vai destinar vai se interessar por esses conteúdos, tá bom? Bom, mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius e agora vamos dar início à aula 87. Estamos estudando, né? Já estamos perto do final, nos aproximando do final. Estamos, né, na obra A Gênese, no capítulo 17, que se chama Predições do Evangelho, e agora vamos entrar no item 3 desse capítulo, o 17, cujo subtema é Morte e Paixão de Jesus. Kardec começa descrevendo trechos bíblicos muito importantes que ele sublinhou, né, para o comentário. Então vamos lá, já iniciando o item 3, quando Kardec escreve ou transcreve da Bíblia o seguinte: após a cura do lunático, entre aspas, né? Todos ficaram admirados do grande poder de Deus e, estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Essa anotação é de São Lucas, que está lá no capítulo 9, ou versículos 44 e 45. Então, aqui no item 3, tivemos descrição evangélica. No item 4, Kardec também descreve: a partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. São Mateus, capítulo 16, item 21, item 5 agora. Estando na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. São Mateus, capítulo 17, 21 e 22, os versículos. Item 6 agora, continuando nas descrições bíblicas. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. São Mateus, capítulo 20, itens de 17 a 19. Bom, prosseguindo ainda no item 7. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão, e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que ele lhes dizia. São Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos:
Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do supremo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. São Mateus, capítulo 26, itens, versículos de 1 a 5. E no item 9, Kardec continua: no mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Isso está em São Lucas, item 13, capítulo 13, né? Versículos de 31 e 32. Depois, no item 10 aqui de A Gênese, Kardec entra no item, ainda com descrições evangélicas, tá? Kardec entra no item perseguição aos apóstolos. Item 10, Kardec descreve o texto bíblico da seguinte forma: guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. São Mateus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Item 11 agora. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos essas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vos disse. São João, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Item 12 agora. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. São Lucas, capítulo 21, versículos 16 a 19. E tem 13 agora, que trata do martírio de Pedro, né? Em verdade vos digo que quando éreis mais moços, vos cingíeis a vós mesmos e íeis onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos, e outros vos cingirá e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que a morte de Pedro havia de glorificar a Deus. São João, capítulo 21, versículos 18 e 19. E agora no item das cidades impenitentes, no item 14 de A Gênese kardeciana. Começou então a reprochar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem feito penitência. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam eles feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até ao céu? Serás abaixada até o fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse hoje. Declaro-te por isso que no dia do julgamento
o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Esse texto está em São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Depois, Kardec adentra aqui no temário sobre a ruína do templo e de Jerusalém, né? No item 15 de A Gênese, né? Aqui Kardec descreve o texto bíblico da seguinte forma: quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: vedes todas estas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. São Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 2, 1 e 2, né? Depois, no item 16, Kardec transcreve: em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz, mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não quisestes. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que, doravante, não me tornareis a ver, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. São Lucas, capítulo 13, versículos 33 a 35. Quando virdes aí no item 18 agora da Gênese, tá? Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas e os que estiverem na Judéia, retirem-se, os que estiverem dentro dela e nela não entrem, os que estiverem na região circunvizinha, porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai das que estiverem grávidas nesses dias, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calada aos pés pelos gentios, até que se haja preenchido o tempo das nações. São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 24. Item 19 agora, sobre Jesus avançando para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porquanto virá tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: caí sobre nós, e às colinas cobri-nos, pois se tratam deste modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco? Essas palavras enigmáticas estão em São Lucas, no capítulo 23, versículos de 27 a 21. No item 20, ainda, de A Gênese, né, que Kardec também
Aliás, Kardec começa então a tecer o seu comentário sobre tais predições, né? Lembrando que acerca de tudo que nós vimos, as predições que Jesus fez, tenebrosas, muitas, né? De destruição de cidades inteiras, de destruição do templo, de certa forma tecendo até uma espécie de maldição, de quando ele diz assim, ai das mulheres grávidas, ai das que estão amamentando, das vezes em que Jesus relata aqui, aliás, fala aqui, né, relatado na Bíblia, de que filho se voltará contra pai, pai contra filho, mãe que denunciará seu filho e sua filha, e por aí vai. Se você acompanhou bem essa leitura, se não acompanhou, você dá uma retrocede aí no vídeo, né, rebobina a fita, como se dizia na minha época de juventude, rebobina a fita, você volta aí uns minutos e relê o texto. Ou vá direto na Gênesis, né, e releia também. Então, no item 20, né, do capítulo 17 de A Gênese, Kardec escreve o seguinte, ó, a faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem da montanha. Aí Kardec nos lembra do capítulo 16, né, do capítulo anterior, o primeiro item. Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Então aqui Kardec está nos informando com muita parcimônia, com muito conhecimento de causa, que para nós nos lembrarmos da teoria da presciência, né, que foi no capítulo anterior, e um espírito como Jesus, profundo conhecedor do desenvolvimento daquela região, do que estava acontecendo na região, e também profundo conhecedor das profecias, né, daquilo que iria acontecer, daquilo que estava no porvir. Então, um espírito como Jesus, no estado de emancipação da alma dele próprio, utilizando as propriedades do perispírito de Jesus, para ele, com certeza, era muito natural antever essas coisas que iam acontecer com muita naturalidade. Kardec continua aqui no item 21. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto tendo consciência da missão que viera desempenhar. Sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Bom, para quem é da área de história, que esteja aí me ouvindo, pode deixar comentários valorosos aí na aba de comentário, mas é só você ler a história de Jerusalém, o que aconteceu muitos anos após a morte de Jesus, né? Jerusalém foi destruída, se eu não me engano, mais de 5 vezes. A cidade foi destruída 70 anos depois da morte de Jesus, a cidade foi sitiada, foi destruída e não foram poupados nem velhos, nem mulheres, nem crianças. Vejam aí, em qualquer livro de história universal, nós temos aí a história da derrocada de Jerusalém, exatamente como Jesus prenunciou. A história registra esses fatos, ela dá conhecimento e é só um pouco de leitura da história que você que está me ouvindo pode testificar a você mesmo sobre essa história. Jesus a isso tudo estava vendo, né? O problema, como sempre, é que foi interpretado mal na época, e ainda é interpretado mal nos dias de hoje,
E na época, os apóstolos achavam que era para amanhã, era no dia seguinte, mas passaram-se muitos anos depois. Mas deixa aí no comentário o que você acha a esse respeito. Bom, depois, agora no item 22, no item 22, Kardec descreve, ele fala do tema sobre a maldição contra os fariseus. Então ele começa no item 29 escrevendo, né, Allan Kardec. João Batista, entre parênteses, né? Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi, então, dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. São Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 10. No item 23, Kardec descreve, né? Aliás, acho que já é é texto bíblico também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto das vossas longas orações devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno de inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem dizeis: jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura pelo aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheio de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de morte e de toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Minha nossa, você relendo essas palavras, percebe-se por que Jesus foi perseguido e acusado e até mataram um homem, né? Jesus era atrevido, não tinha papas na língua, não. Ele escrachava mesmo a sociedade farisaica e dos escribas. Está aqui textualmente extraído da Bíblia, né?
Bom, e Kardec continua na descrição. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornai os monumentos dos justos, e que dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue incorrente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 36. Minha Nossa Senhora, a gente vendo essas palavras aqui, que Jesus realmente excomungava, que Jesus taxativamente falava de maneira tão severa, né, de maneira tão grave a esse povo, mas realmente um povo falso, né, essa sociedade falsa, corrupta, hipócrita, como ele dizia. Eu fico me perguntando, né, o que passava pela mente de Jesus, né, o que dava essa coragem de falar essas coisas no meio daquele povo, aquela época, né? Realmente um espírito ímpar, realmente um espírito singular foi Jesus Cristo, tá? Bom, mas vamos continuando aqui. Agora Kardec, no item 24, aqui do capítulo 17, ele entra no temário Minhas palavras não passarão. Item 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabastes de dizer, os fariseus te escandalizaram? Ele respondeu: Toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. São Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. Percebem o que eu estou dizendo? Até os discípulos, né, se preocupavam, até os discípulos estavam chamando a atenção do mestre para essas reminiscências, né, para esses cuidados que ele estava tendo com os fariseus, né, cuidados entre aspas, né, vocês entenderam o que eu estou dizendo. Bom, no item 25, Kardec transcreve, na verdade, do trecho bíblico, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Está em São Mateus, capítulo 24, 35. Bom, o céu e a terra não passaram ainda não, mas realmente até hoje, né, as palavras do Cristo continuam tão vivas, tão atemporais quanto antes, né? Aquilo que Jesus disse, talvez eu acho até que serve mais ainda para hoje do que para o passado. Às vezes eu tenho essa impressão. Bom, e aqui tem o belíssimo comentário de Kardec, né? No item 26 do capítulo 17. Kardec comenta o seguinte, vamos nós. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda a ganga e de falsas interpretações? Apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza. E olha aqui que interessante quando Kardec sublinha
em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza. Eu vou até sublinhar isso aqui porque é interessantíssimo. Em consequência das leis da natureza, ou seja, será que o homem não adulterou, não reinterpretou essas palavras em função de ignorância e para adaptar às seus próprios interesses? Bom, Kardec continua. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim em teoria como na prática expressão pura da sua doutrina? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que a religião, desde o início, ela foi usada para dominar, para massacrar, para punir, para escravizar o espírito e o corpo humano. Nós sabemos que todas as igrejas, eu acho que, sem exceção, cometeu crimes terríveis para com o ser humano e para com a humanidade. Ainda hoje, isso é que é a parte mais triste, ainda hoje utiliza-se muitas vezes do texto bíblico, né, do texto evangélico, para escravizar o espírito humano, para deturpar o ensinamento de Jesus. Ainda hoje se prega ou se ensina a moral de Cristo, não com o objetivo da superação humana, não com o objetivo do desenvolvimento humano para melhor, mas para dominar, mas para tornar a pessoa submissa ao clero, muitas vezes até para tirar dinheiro. Nem preciso citar nomes, nem vou também, né? Mas eu acredito que todo mundo tem muito conscientemente como claro isso aqui que Kardec está acabando de descrever. Todos nós sabemos que a igreja, ela, desde a sua fundação, ela foi usada para dominar. Basta nós lembrarmos, por exemplo, da Inquisição, pessoas que foram condenadas à morte porque pesquisaram ciência. Um Giordano Bruno, que foi queimado vivo na fogueira pela igreja, foi condenado por quê? Porque ousou dizer que existiam outros mundos habitados, enquanto que o próprio Jesus dizia, está lá em João, escrito por João, crede em Deus, crede em mim também, na casa do meu pai há muitas moradas. Giordano Bruno contextuou isso e falou muito e acabou sendo queimado vivo pela igreja. Todo mundo deve saber, quem estudou um pouquinho de ciência, né, lá na quinta série, deve ter sabido sobre o julgamento do Galileu Galilei, que foi condenado, só não morreu porque ele renegou o que disse, mas mesmo assim foi condenado ao resto da vida à prisão domiciliar. Só 353 anos depois, a Igreja Católica, por exemplo, concedeu um perdão e reconheceu o erro. Então, nem precisa falar mais para entender que o que Kardec está descrevendo aqui, essas perguntas retóricas que Kardec está nos fazendo aqui, são totalmente pertinentes, totalmente pertinentes. E aí Kardec continua, no segundo parágrafo do item 26. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras consideram como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passa... seitas... E aqui Kardec está fazendo uma leitura muito interessante sobre a verdade cristã, que é única, né? A verdade cristã que talvez não caiba
nenhuma outra interpretação que não seja o bem, que não seja a caridade, que não seja o respeito pela vida, que não seja o amor ao próximo e a Deus acima de tudo. Essas verdades é que deveriam pautar toda e qualquer seita. Aqui seita Kardec está empregando no sentido de religião, né? Não no sentido epistêmico de seita, mas ele está se referindo aqui à fé, ou prática religiosa, que nós sabemos que nem sempre tem assim respeito à vida como tal, né? Pois nós vemos aí líderes religiosos chutando santa, né? Líderes religiosos aí pregando a intolerância, enquanto que Jesus pregava o amor. Enquanto que, aliás, muito interessante, na minha tradução de A Gênese aqui, que é a tradução do Guilherme Ribeiro, lá no finalzinho, depois da capa, tem um escrito aqui do Velho Testamento, tem uma citação de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Jesus não quer a morte do ímpio, não quer a morte do malvado, da pessoa má. Ele quer que a pessoa má se arrependa e que seja uma pessoa boa e viva. É o que Deus quer. E não essas seitas que pregam vingança, que pregam a morte eterna, que pregam o inferno, enfim. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que não é bem assim. Bom, Kardec termina o item 26 da seguinte forma: o que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. E com certeza, como os homens deturparam e mudaram o sentido e mudaram as palavras do Cristo. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou, toda palavra que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E é exatamente nesse sentido que Kardec está nos lembrando que aquilo que é falso, aquilo que é pueril, aquilo que não é da caridade e do amor, aquilo que não representa a prédica, o ensinamento de Jesus pautado no amor, na verdade, na caridade, do amor a Deus e ao próximo, ou seja, o trabalho no bem em prol de todos. Essa é a essência da palavra de Jesus, que essa sim é imorredora, essa sim não passará nunca. Era viva e flamejante há mais de 2000 anos atrás, está viva e flamejante hoje e estará viva e flamejante por todo o tempo. Raças e raças virão aqui na nossa linda joia azul e essas palavras continuarão imorredoras. Bom, agora no item 27, Kardec fala sobre um temário que ele chama aqui de a pedra angular. E no item 27, que é um trecho bíblico, Kardec escreve o seguinte: não lestes jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez, os nossos olhos e o veem com foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta.
Esse texto está em São Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. A palavra de Jesus aí, que já está aqui no item 28, é o comentário do Kardec, tá? A palavra de Jesus se tornou... Desculpa. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Aqui, tanto Jesus como Kardec está se utilizando de muita figura de linguagem, né? Pois essa pedra fundamental, essa pedra angular, é o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Agora entenda que na época de Jesus não era Evangelho, era algo que Jesus estava dizendo na época. Isso só foi tornado Evangelho, a Boa Nova, para os povos seguintes, para os povos do futuro daquela época. Nós, por exemplo, que estamos vivendo hoje em dia. As palavras de Jesus perfizeram, ou perfazem, na verdade, esse novo arcabouço, essa nova pedra angular, que, não desconsiderando a essência do amor e da justiça contida, por exemplo, no Antigo Testamento, ele faz do amor à vida, do amor ao próximo e do amor a Deus, a pedra angular da nova palavra, a pedra angular do novo modo de viver, a pedra angular do novo estilo de vida, não mais pautado em ritos, não mais pautado em coisas pueris, em coisas exteriores, mas pautada no dever de trabalhar uns para com os outros, no dever de trabalhar para o bem, no dever, outro sim, de amar. Pois amor, pensem nisso, amor é trabalho no bem, amor é você fazer qualquer coisa na sua vida pensando no bem, fazendo da melhor forma possível. Se você vai cozinhar, por exemplo, um prato de arroz, que você procure fazer o melhor arroz possível que você puder fazer, que você coloque amor naquele arroz, que você faça um arroz para que todos aqueles ou aquelas que irão consumir desse arroz possam sentir-se bem, possam deliciar-se e possam festejar esse arroz. E isso vale para qualquer atividade que você, eu ou quem quer que seja possa fazer. É essa a prédica do Evangelho, é trabalhar no bem, é trabalhar para o bem, é trabalhar pensando no próximo, é trabalhar para que a vida seja melhor, para que o mundo melhore. Às vezes eu acho que todos nós, talvez a religiosidade e o religiosismo, não sei, tem nos ensinado a esperar milagres do céu, a novos tempos idos às vezes, e novos tempos que nunca virão se nós não fizermos a nossa parte. Somos nós quem temos que resolver os nossos problemas e os problemas do mundo. O planeta Terra, maravilhoso, está cheio de problemas hoje. Problemas climáticos, problemas sociais, problemas econômicos. E as soluções existem, as soluções estão aí. A questão é, estamos dispostos a empreender essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento? Nós estamos empenhados a abandonar o orgulho e o egoísmo, a cobiça, a presunção, a maledicência, a maldade, a inveja, a preguiça? Nós estamos dispostos a nos dispor de tudo isso e nos guiarmos no bem, nos guiarmos na luz, nos guiarmos... E eu não estou falando de coisas alegóricas, de coisas abstratas, não. Eu estou falando de arregaçar as mangas mesmo e trabalhar no bem, e fazer as coisas certas, fazer o que é correto, pensando não só em si e na sua família, mas pensando nos outros também, sabe? Pensando nos outros também. Vou falar uma coisa meio soe como não tão agradável, mas eu tenho um amigo meu que quando ele usa um vaso sanitário em qualquer lugar, nem em casa ou na rua, por exemplo, ele está no shopping center, vai no banheiro e ele usa o vaso sanitário, após dar a descarga, ele pega um papel higiênico e limpa as bordas do vaso.
E ele faz isso pensando na próxima pessoa que vai ocupar aquele vaso, que vai usar aquele vaso, que ele nem sabe quem é, né? Mas ele faz isso em respeito à próxima pessoa que vai usar o vaso. Eu copiei isso dele e tenho esse costume agora também. Só para citar um exemplo, por favor, não estou dizendo que seja melhor do que ninguém, não, mas é porque esse é o espírito, essa é a ideia de nós fazermos as coisas pensando no próximo, porque o egoísmo, o orgulho nos leva a fazer tudo pensando só em nós mesmos, nós e nos nossos, né? Nos esquecemos que o bem que se faz tem que ser o bem para todos, assim como Jesus age, assim como Deus age. Quando Deus cria a chuva, agora mesmo está nublado, acho que vai já cair uma chuva, como diz nos textos bíblicos, a chuva cai para justos e injustos. O sol brilha para justos e injustos. Deus fez as belezas e as cores da natureza para todos os olhos, olhos bons e olhos maus, que veem também. Que o arroz feito, o pão, que a casa limpa, varrida e lavada, que a boa conduta em qualquer lugar em que nós estejamos, seja para todos, não só para aqueles que nós gostamos, não só para aqueles que nós conhecemos, mas para todos aqueles, talvez até e principalmente para quem nós não conhecemos. Pensem sobre isso. O que vocês acham? Para mim, esse é o sentido da pedra angular, sabe? Para mim, esse é o sentido da pedra angular. A pedra angular que no texto, claro, Kardec está se referindo à prédica de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que eu penso muito nisso hoje em dia, e eu interpreto nesse viés. Trabalho no bem. Trabalho para que todas as pessoas que forem se beneficiar daquilo que você está fazendo, que elas se sintam bem com isso, que elas se deliciem com isso, com o seu trabalho. Trabalho no bem, isso é amar ao próximo, sem olhar a quem, obviamente. Bom, já estamos nos aproximando do final, e agora Kardec fala sobre, vamos ver aqui, a parábola dos vinhateiros homicidas, olha só, parábola dos vinhateiros homicidas. Primeiro vem o texto bíblico, né? Item 28 do capítulo 17. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, mataram outro e outro apedrejaram. Enviou-lhes ele outros servos em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. E com isso pegaram dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entreguem os frutos na estação própria. Esse belíssimo texto está em São Mateus, no capítulo 21, versículos 33 a 41. Olha só, já vamos direto, como o tempo já está se esvaindo, vamos direto logo ao comentário do Kardec. Kardec interpreta da seguinte forma: o pai de família é Deus, obviamente, né? A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram.
Como tratará o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram para eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhes prestem melhores contas de suas propriedades e do proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier ter de novo, pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que o Cristo apenas explorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que, durante esse longo período, tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao de verem que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se alçou em doutrina, em nenhuma outra época com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhadas em todas as classes e sociedades. Mas, se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, às relações de homens para homens, aos princípios morais, a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. Esse texto, na verdade, está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente, ou seja, se contradizeram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram, estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou, fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Aquele Deus de paz e de verdade sacrificaram nas fogueiras pelas torturas e perseguições muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram. Aos seus falsos deuses venderam-se as orações e as graças do céu em nome daqueles que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Lembra que nós falamos anteriormente das chacinas que a humanidade já perpetrou, a igreja. É só nós lembrarmos das cruzadas também, onde foram derramados, meu Deus, rios de sangue em nome de Jesus. Basta falar isso, as cruzadas, foi um verdadeiro derramamento de sangue em nome de Jesus. E aí nós vemos tudo isso que Kardec está escrevendo aqui com muita clareza, com muita consciência. E Kardec encerra o item 30 da seguinte forma, item 30 do capítulo 17. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós, se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montando num jumento? Não teria o direito de dizer-lhes que fizestes os meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha quando chegar o tempo da colheita. E é isso mesmo.
que as religiões têm feito, né? O que temos feito? Aliás, não vamos pôr culpa em religiões, não, vamos pôr culpa em nós mesmos. O que temos feito da palavra do Cristo? Temos vivido a doutrina espírita fala muito em Jesus ser o nosso guia e modelo. E a pergunta que quem me conhece sabe, eu vivo fazendo, quando nós vamos de fato segui-lo? Quando nós vamos de fato copiá-lo? Essa é uma pergunta íntima que compete a cada um de nós responder quando nós iremos copiar e seguir a Jesus Cristo. E se nos aprouve de desencarnar agora, nesse momento, como será a nossa prestação de conta no mundo espiritual? Como será encarar o nosso anjo da guarda? O que o nosso anjo da guarda dirá para nós? Para mim, por exemplo. Marcão, você cumpriu sua tarefa, fez sua parte? Ou, Marcão, não foi esse o combinado? Eu penso muito sobre isso. O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários. É isso, a palavra de Cristo é a vinha, a palavra de Cristo é o que Deus plantou no mundo através de Jesus, dos profetas esses que foram massacrados, que foram assassinados, a exemplo do próprio Jesus. E hoje, no mundo em que se vive atrás de moedas, onde pelo menos nessa pandemia, que ainda não terminou, eu repito, ficou claro que dinheiro vale mais do que vidas humanas, a economia é mais importante do que a vida das pessoas, isso nos leva a pensar em muita coisa. O que você acha? Deixa seu comentário aí. Estamos encerrando então a nossa aula de número 87. Deixa o seu gostei se você gostou. Se não gostou, deixe o não gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você quiser, claro. Visita a nossa página no YouTube, como eu falei no começo. Beijo no coração, muita paz. Amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.